Que eu sou apaixonada por livros já não é nenhum segredo. E, inclusive, eu falo mais sobre esse assunto lá no meu Instagram, onde eu sempre compartilho trechos e pensamentos dos livros que eu leio. E sempre que um livro chama a minha atenção, sempre que um livro fala comigo de maneira positiva e ou negativa, eu escrevo uma resenha crítica. Ou seja, eu faço um resumo crítico, trazendo à tona a minha interpretação e a minha opinião pessoal acerca daquele livro, demonstrando assim aspectos negativos e positivos da literatura em questão e indicando ou não a sua leitura. E hoje eu decidi trazer esse assunto que eu tanto amo aqui pro canal. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre livros, metas e comparações. Meu amor pela leitura começou na minha pré-adolescência e desde então eu nunca mais parei de ler. Eu me lembro que com 14, 15, até os 16 anos de idade, eu já tinha lido muito, já tinha lido bastante. Eu lembro até que em uma determinada fase da minha vida, eu lia no mínimo um livro por semana. Obviamente que a minha rotina naquela época era totalmente distinta da que eu tenho hoje em dia. Né? Por mais que eu tivesse ali os meus compromissos com a minha família, com a igreja, com a escola, com o curso normal, muitas das vezes também eu auxiliava a minha mãe nos trabalhos dela, mas por mais que eu tivesse essa rotina, esses compromissos, eu tinha muito mais tempo livre para ler do que eu tenho hoje em dia. Então era muito mais fácil eu ler muitos livros em um curto período de tempo. Ao longo dos anos, os compromissos da vida adulta foram chegando e, consequentemente, as minhas leituras extras e as minhas leituras por hobby foram diminuindo. Então, no início desse ano, eu me dei conta de que eu gostaria de ler bem mais do que eu li no ano passado, em 2022. Obviamente que na minha fase atual, na fase atual em que eu estou vivendo, a minha maior prioridade é ler a Bíblia, é ler comentários e dicionários bíblicos, enfim, é ler e estudar tudo que envolve o meu ministério. Porém, além desses conteúdos, eu decidi, nesse ano de 2023, que eu gostaria de ler outros livros, de ler mais livros. Então eu criei uma meta bem realista, que se encaixasse dentro da minha rotina, e essa meta foi ler 12 livros nesse ano de 2023, ou seja, ler um livro por mês. E para a minha surpresa, no dia 14 de outubro, eu consegui finalizar a leitura do 12º livro deste ano de 2023, que eu me programei para ler para esse ano de 2023, antes mesmo do prazo que eu havia estabelecido. E talvez você que está aí me assistindo pense, nossa, Alcione, 12 livros, isso é muita coisa. Eu só li um livro. Ou talvez você que está me assistindo pense, nossa, 12 livros, isso é pouco demais. Eu já li 50. E é sobre essa temática que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês, sobre livros, metas e comparações. Eu decidi falar sobre esse assunto porque esses dias eu me lembrei de algo que aconteceu comigo no início do ano. Bom, lá no meu Instagram eu sigo uma pessoa que me inspira muito a estudar mais e a ler mais. E no início desse ano ela fez uma postagem nos status dela dizendo que havia lido mais de 60 livros. Quando eu olhei aquela postagem, eu me senti péssima. E os meus pensamentos me levaram a comparar-me àquela pessoa. Então eu comecei a pensar, poxa, ela já leu mais de 60 livros e eu ainda não li 10 livros. Mas ao mesmo tempo em que esses pensamentos começaram a vir, eu também comecei a pensar, a refletir, a fazer uma autoanálise e me dei conta de que eu havia saído da inércia. Ainda estava no início do ano de 2023 e eu já tinha lido mais livros do que eu li no ano passado. Então, naquele momento, eu me dei conta de que, na verdade, eu deveria festejar as minhas conquistas, por mais que aos olhos de outro alguém pudessem parecer pequenas conquistas. E talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez isto esteja acontecendo com você nesse exato momento, onde muitas das vezes você está perdendo tempo demais se comparando às outras pessoas, ao invés de admirar a obra-prima que você é, ao invés de admirar o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu, o quanto você evoluiu como pessoa, ao invés de festejar, de comemorar as suas conquistas, por mais que aos olhos de outro alguém pareçam pequenas conquistas.
Essa situação me fez perceber que a pessoa com quem eu devo comparar-me sou eu mesma. Não é sobre se comparar ao outro, é sobre se inspirar no outro e comparar-se a si mesmo, a sua própria evolução. Você já parou para pensar que talvez existam áreas da sua vida na qual você não tem evoluído, porque talvez você está criando metas baseadas na realidade de outra pessoa e não na sua própria realidade? E então, quando você olha para essas metas e você vê que não está conseguindo alcançá-las, você se frustra. E tudo isso porque foram metas criadas para a realidade de um outro alguém e não baseadas na sua própria rotina, no seu próprio dia a dia, na sua própria realidade. E eu não estou falando aqui apenas sobre a leitura. Eu estou falando também sobre sonhos, sobre distintas áreas da sua vida. Talvez você tenha desistido de algo que poderia ter dado muito certo. Isso se você tivesse utilizado meios mais realistas que se enquadrassem dentro da sua atual rotina. Porém, o fato de você ter utilizado metas irreais fez com que você não conseguisse colocar em prática aquilo que estava estabelecido no papel. Então, você se frustrou e desistiu de algo que poderia ter sido incrível para você. Já que estamos falando de leitura, eu vou dar a leitura como exemplo. Vamos lá, vou fazer uma pergunta. Como uma pessoa que não lê 3 livros em um ano pode criar uma meta de ler 50 livros no ano seguinte? Obviamente, ler 50 livros em um ano não é uma meta impossível. Porém, para essa pessoa em questão, existe uma grande probabilidade dessa meta falhar. E, como consequência, o criador da própria meta pode se frustrar e desistir completamente de realizá-la. Lembro-me de uma aula do seminário teológico que eu fiz, onde o professor trouxe à tona a opinião dele acerca das pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia. E ele falou em aula que o ideal para essas pessoas é que elas comecem lendo um versículo por dia. Aos poucos, ela vai aumentando e vai lendo mais versículos por dia. Com o tempo, ela vai ler um capítulo por dia, até chegar ao nível de conseguir ler até mais do que um capítulo por dia. Ou seja, tudo de maneira gradativa, aos poucos. E o que eu quero deixar de mensagem para você que está assistindo esse vídeo é: comece sendo 1% melhor a cada dia. Comece lendo uma página por dia. Comece lendo um versículo por dia. Comece fazendo uma pequena oração por dia. Comece colocando em prática todos os dias um pedacinho daquilo que você tanto sonha realizar. E no fim, você vai alcançar o que você tanto almeja. E não se esqueça de que se inspirar no outro não significa comparar-se ao outro. Até porque cada ser humano é único e cada ser humano trilha caminhos distintos. E é injusto com você sofrer por não ter alcançado um caminho que não foi feito para você trilhar. Então, hoje mesmo, faça uma autoanálise sobre quem você é, sobre o que você sonha. Aprecie o processo, aprecie, festeje as suas conquistas. E eu gostaria de finalizar esse vídeo agradecendo a todos os novos seguidores aqui do canal. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu espero de coração que todos vocês que assistiram o vídeo até aqui possam ter sido de alguma forma tocados por esse conteúdo, que esse conteúdo tenha falado ao coração de vocês. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E não se esqueça também de deixar aqui abaixo o seu comentário listando o que você quer assistir aqui no canal. E é isso, pessoal. Um forte abraço e fiquem na paz.